Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Que prazer estar de volta, apesar de alguns dias de pausa. Dias não, né? Semanas de pausa, porque a agenda é a coisa mais complicada que tem. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil gerenciar a agenda, né? 4 pessoas. A minha já é difícil, aí eu tenho que conciliar com a do Marcos, com a do Benhur, mais a convidada de hoje, que daqui a pouco a gente vai apresentar ela. Enfim, é o caos, mas o DevSecOps podcast não para. Produção, vê se você lembra aí, ó. 175 episódios. É muito episódio, cara. Episódio pra caramba. Dá pra chamar isso aqui de Friends já, ou Lost. Só os mais velhos. Só os mais velhos vão pegar a referência aí, né? Ou então de Grey's Anatomy, né? Grey's Anatomy também, tem 300 temporadas o negócio. Né? Enfim, eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. Boa, time completo hoje. Daqui a pouco a gente vai apresentar a convidada. E eu tô sem as minhas colas hoje dos nossos patrocinadores, mas eu lembro de cabeça. Nova 8, distribuidora da Snyk do Brasil. Então, você está procurando aí solução de AppSec, fala com o pessoal da Nova 8, tem o link lá na descrição do YouTube e também no devsecopspodcast.com.br. Tem também a Digital Oak, que tem um portfólio completo de soluções de AppSec para você. E não se esqueça da Purple Bird Security, que vai te ajudar aí com seus incidentes. Você tem problema? Já tomou porrada? Já tomou ataque? Vai falar com a Purple Bird lá que o pessoal vai ajudar você. Fala, Marcos. Quer falar? Faltou a Gold Security também. Gold Security, tá aí, os caras estão aí, meio enrolados, mas estão aí. E faltou falar de Checkmarks também. Checkmarks, boa, Checkmarks também parceira junto com a Nova 8 no Brasil, distribuidor oficial, muito bem. Você tá atento, né? Apesar de não tá faltando nos episódios, mas tá ligadinho, né? Você vê, né? A cara de sono não tá aqui à toa, né? Boa. É só a cara mesmo. Boa. Pessoal, antes de introduzir a nossa convidada de hoje, a gente vai falar sobre um tema bacana hoje, que é um tema que eu gosto bastante, inclusive, que é sobre cultura, né? Cultura de segurança, cultura no desenvolvimento seguro, ou cultura de segurança no desenvolvimento. Eu acho que tem uma margem ainda para esse tópico. Ainda se discute cultura, né? E por quê? A gente vai tentar entender um pouco disso hoje, com insights maravilhoso, nosso mestre Benhur, Marcos, meu e, claro, da nossa convidada Juliana Gaiuso. Espero ter pronunciado correto o nome, que cada hora tem um nome, aparecem uns nomes aqui. Juliana Gaiuso, muito obrigada pelo tempo. Foi um caos para a gente achar essa agenda, mas achamos, estamos aqui. Só tenho a agradecer aí pela disponibilidade. Fica à vontade para se apresentar, falar para o pessoal quem você é, de onde você veio, para onde você vai, e a gente já entra no tema e começa a bater um papo. Oi. Meu nome é Juliana, eu trabalho com desenvolvimento. Eu fiquei surpresa porque eu descobri que eu programo há 24 anos. É mais velho que muita gente, mais tempo de programação do que de muitas pessoas que trabalham comigo. Trabalho efetivamente com alguma coisa ligada a desenvolvimento há 15 anos. E com segurança já também há uns 3, 4 anos. Hoje eu trabalho como AppSec em sistema financeiro. Eu sempre trabalhei no sistema financeiro. É isso. Boa, muito bom. Eu já tenho uma pergunta curiosa. Por que Mulher das Cobras? Porque a Juliana, a gente conheceu ela lá no Twitter. O Twitter vira e mexe, só traz merda, mas muitas vezes tem gente boa lá. É o caso do sushi com abacate, né? Vamos lembrar aí, produção. Sushi, o cangaceiro, que a gente gravou há 2, 3 episódios atrás, e a Mulher das Cobras. Por que Mulher das Cobras? Então, é porque eu tenho um braço fechado com tatuagem de cobra. E aí um dia eu tava em um evento, e um cara foi se referenciar a mim e ele não lembrava meu nome. Ele falou assim, Ali, a Mulher das Cobras. Aí meus amigos ficaram enchendo o saco me chamando assim. Aí ficou. Aí eu achando que era porque você programava em Python. Não, eu programo em Python também, mas não é... Não é o principal motivo, né? Tá bom. Não, Python nem é, minha linguagem que eu mais gosto ou que eu mais programei, né?
boa. Mas tá ali, né? A gente mexe com... Todo mundo mexe com Python. Quem é de segurança mexe com Python, não tem como, né? Bom, beleza. Pessoal, eu já tenho umas perguntas aqui. Vocês querem começar aí? Marcos, Benhur, vocês querem introduzir? Porque eu já... Mano, é pé no peito aqui já. Não, então mete o pé no peito aí, amiguinho. Manda bala. Pergunta pra Juliana quais os desafios de ainda... Por que a gente ainda fala de cultura de segurança? Não é tão óbvio que a gente tem que pôr o cinto de segurança dentro do carro? Não é a mesma coisa também no desenvolvimento de software, né? Não é só pôr o cinto de segurança? Como é que você vê isso aí? Então, eu tenho uma opinião muito controversa sobre isso, que a maior parte dos devs acham que entendem de segurança. E quando eu falo acham, não é que, tipo, eles não sabem. É que eles não sabem o suficiente. Tipo, eles têm uma noção que é mais do que a maior parte das pessoas, no geral, tem. Aí eles têm a impressão, entre eles, que eles sabem muito. E aí eles não querem, de certa forma, perder tempo com isso. Tipo, eles não querem falar assim, não, eu não preciso fazer o Security Champions, eu não preciso parar pra estudar, porque eu já sei de segurança, eu já entendo. E aí a parte mais difícil, a barreira mais difícil é você convencer eles de que precisa citar e estudar. Que eles não querem, tipo, eles acham que o que eles sabem é suficiente. E eu falo que isso é controverso porque se você falar isso pra um dev, eles já vão vir com 10 pedras na mão pra jogar em cima de mim. Sim, boa apimentada aí pra introduzir. O que você acha, Benhur? Deve ter o ego maior que o nosso de segurança? Não, é impossível. A gente é terrível. A gente é terrível. Aquele esquema, né? Só no fato de a gente olhar pros caras e dizer seus egos são terríveis. Já é um jogo de ego. Entendeu? Então, mas eu concordo com uma coisa que a Juliana demais, assim, que é... Hoje, os devs, eles... Todo mundo aqui já foi dev de alguma forma, né? Então, eu já fui dev por muito tempo, Cássio também, o Marcos também tem ali. Então, a gente sabe que o desenvolver é uma ação criativa. Uma issue de segurança ou um bug qualquer, é tocar uma pedra nessa criação que ele está fazendo, né? Então o cara leva até um certo tempo de experiência, putz, deixei isso aqui passar, né? Só que hoje no cenário a gente também está num mundo onde o cenário competitivo para conseguir uma vaga dentro da área de TI ela está muito agressiva. Isso faz com que cada erro que a gente acabe vendo acabe complicando um pouquinho mais aquela maturidade do tipo, putz, cara, errei, realmente não sabia, foi mal, e aí começa tudo a ser visto como uma ameaça, né? Então eu concordo que fica um pouco mais difícil de lidar e você ir lá e dizer que, cara, o cara tem um erro, o cara tem um problema, o cara fez algo errado, né? Mas uma coisa é certa, ele não conhece tudo de segurança e acredito eu que nunca vai conhecer, né? Porque ele tá lá para desenvolver software, ele tá lá para criar solução, né? E aí aquele esquema, né? O quanto que eu preciso que ele conheça de segurança, que é o bom e velho, cara, se puder, não deixe esse token aqui no código, faz favor pra gente, entendeu? E o quanto que cabe à equipe especializada, né? De AppSec para resolver, né? E aí eu queria trazer também uma visão para essa pergunta depois da opinião, para a gente passar para a opinião pro Marcos ali, que é Juliana. Depois se puder conversar um pouquinho sobre o quanto que tu tem visto que tem crescido o conhecimento dos devs sobre segurança e em que áreas eles estão conhecendo mais. Mas primeiro eu quero ouvir um pouquinho a opinião do Marcos sobre isso também. Então, eu vou falar um pouquinho do mercado aqui de fora, como que eu tô vendo hoje, tá? Eu vejo que os desenvolvedores aqui fora, eles têm uma certa resistência a aprender segurança, tá? Muitas vezes, coisa simples, um SQL injection, por exemplo, que a gente pega na aplicação, a gente tem um esforço muito grande para explicar, ensinar, senta do lado.
às vezes cria um cursinho, cria um PPT para poder passar ali de uma maneira mais didática, faz workshop, e mesmo assim esse desenvolvedor tende a cometer o erro novamente. Então, o desenvolvedor aqui fora, eu vejo que ele tem uma resistência maior, não sei se por ego, como ele falou, o ego de segurança é muito maior, né? Mas o desenvolvedor, ele tende a demorar mais para captar o recado de que não é para fazer aquilo. E aqui também tem uma questão de que a ignorância não funciona. Então, no Brasil, eu chegaria e falaria, ô seu burro, filha da puta, você tá fazendo scare injection. Dá pra você parar com essa caralha? E daqui 5 minutos vai tomar uma cerveja com o cara e tá tudo certo. Exatamente. Aqui, se eu falo isso, o cara nunca mais olha na minha cara, é capaz de receber ainda uma notificação por escrita. Verdade, aqui também Então, rola isso. Aqui também rola. A comunicação aqui tem que ser de uma maneira mais letárgica. Então você tem que falar com a pessoa de uma maneira mais devagar, mais orientada. Mais formal até, né? Exatamente. Mais documental também. E nem sempre é efetiva. E você não consegue os resultados que você espera. Então, eu sinto que a cultura aqui fora é um pouco mais complicada de aplicar do que dentro do Brasil, né? Mas aí agora não vou nem comentar, vou já seguir na próxima pergunta pra Juliana, é o seguinte. Tá, o Dev acha que sabe tudo, a gente tem certeza que a gente sabe tudo, né? A gente ganhou na briga do ego. Mas por que então, como é que você enxerga isso? Talvez a gente não saiba o porquê, né? Mas porque o Dev, beleza, ele acha que sabe tudo, ele não precisa de você me ensinando ou entrando no meu processo. E quando a gente define, então, gates ou barreiras, olha, vai ter um scan, vai bloquear o pull request, vai acontecer isso. Ah, não, também não quero. Ele nem quer aprender sobre aquilo e ele nem quer que outros façam algo sobre o código dele, sobre a aplicação dele, que nem é dele, né? Vamos abstrair que é da empresa, né? Então, assim, eu nem quero aprender sobre segurança e nem quero que você faça segurança para mim. Como é que é isso aí? Então, assim, ele nem quero ir no médico, nem quero que ninguém cuide de mim. Como é que isso funciona? Como é que você enxerga isso? Porque acaba sendo um tolo, né? É um negócio tolo, né? Eu bati dos devs, agora eu vou defender eles, tá? Não, é porque assim, o dev também, tipo, do mesmo jeito que a gente tem pressão em cima da gente, o dev também tem pressão em cima dele pra entregar. E querendo ou não, quando você coloca ali um gate de segurança, quando você cobra que eles tenham mais atenção com segurança no código, isso leva tempo. Por isso que uma coisa que pra mim dá muito certo, que é muito além de ganhar a confiança dos devs, ganhar a confiança através da educação em segurança de quem é PM, de quem é os executivos da área, que vão ter que entender que talvez uma entrega vai demorar um pouco mais, porque a gente vai ter que ter atenção com segurança ali naquele ponto, para que eles sejam um pouco mais maleáveis com o dev, para entender que, tipo, se ele vai ter que parar, talvez ele não vai conseguir subir o pull request que ele subiria em um dia, porque ele vai ter que tratar aquela vulnerabilidade aqui. Mas para mim, é melhor tratar essa vulnerabilidade em tempo de desenvolvimento do que lá na frente ter que voltar para corrigir essa vulnerabilidade já com o processo de vulnerabilidade aberto. Porque o dev sente essa pressão. Mas aí eu vou devolver uma provocação agora também pro time. Para todos, né? Eu vejo o Twitter mesmo, você chacoalhar ali, cai uns 50, né? É umas discussões assim de por que Camel Case ou Pascal Case? Pode usar else, não pode usar else. E assim, e lá, acabou, virou, acabou. Ao mesmo tempo que você fica 3 horas cagando, scrollando no Instagram, é esse tipo de discussão inútil. Até tem uma utilidade técnica ali, vai, né? Não é 100% inútil, mas não é, talvez, relevante para esse contexto. E aí, qual é a provocação aqui? Não faria sentido, enquanto profissional, né? Enquanto profissional, sei lá, você pega um Cristiano Ronaldo da vida, ele é um atleta, ele precisa cuidar do corpo, ele precisa cuidar da alimentação, ele precisa estar bem da cabeça, ele se cuida. O dev não é parte inerente do trabalho dele segurança, e aí faria parte desse profissional. Não, pera, deixa eu buscar um pouco mais aqui. Ainda que eu tenha o ego, aí que eu quero entender mais, né, e saber mais,
ao invés de engajar em discussões, talvez eu esteja pegando o pior exemplo, que é o Twitter, mas no mundo real também vejo as mesmas discussões inúteis da galera discutindo umas paradas que você fala, caralho, pra quê? E não tá discutindo, e não tá discutindo coisas do tipo, poxa, por que estão fazendo isso no meu código? Olha que interessante esse resultado do SAST, olha, uma vulnerabilidade aqui, uma vulnerabilidade ali, enfim. Então, talvez essa provocação aí, Marcos, se quiser comentar, por que tem essa dedicação em coisas talvez inúteis e não uma dedicação como profissional, né? Em algo que talvez faça sentido. Né? E todos nós temos falhas com isso, né? Mas como é que você vê isso aí? Eu nem acho que é isso. Acho que assim, o dev, tudo bem, ele tem uma pressão ali para fazer as entregas, ele e realmente tem uma pressão muito grande para entregar as coisas dentro do prazo e tudo mais. Só que eu vejo também que os devs perdem muito tempo com coisas inúteis, ao mesmo tempo que eles poderiam estar estudando, igual você falou. Quantas vezes eu não precisei passar a orientação aqui do cara, sei lá, tá com SSRF, ou às vezes até o token chumbado ali, e o cara tava muitas vezes ou no YouTube, ou tava ali navegando no Twitter, ou tava mexendo em alguma rede social específica. Então, o tempo que ele perde ali, cara, ele perde pelo menos umas 2 horas de trabalho por dia ali em coisas inúteis. E vou ser justo aqui, todos nós. Todos nós fazemos todos isso, né? Não é só o dev. Exato, não é apontar o dedo. Mas é que a Juliana falou, o pessoal tem uma pressão certa, eu concordo. Mas às vezes você já sabe que tem essa pressão, não faz sentido ser um seu profissional melhor para você aliviar essa pressão que vai vir de qualquer jeito, saca? Mas não só isso. Desculpa, pode falar. Não, pode seguir. Convidado tem prioridade, fala aí, Juliana. Não, é que eu ia falar que ele tem realmente que ter essa prioridade, só porque não é uma defesa totalmente, só porque a gente tem que entender, a gente como segurança, que a gente só olha para segurança. Então, quase que 100% do tempo a gente tá ali focado em segurança. Eu acho que os devs deveriam realmente, tipo, focar mais em segurança, e sendo sincera, eu acho que tá melhorando muito. As pessoas falam mais, as pessoas cobram mais. Do que era, por exemplo, quando eu era dev, uns anos atrás, a gente não tinha tanta pressão com segurança assim. Hoje é muito mais cobrado. Só porque, além disso, eles têm que ter atenção com outras coisas também. A gente volta no ponto que eu acho que foi o Ben-Hur que tinha falado, que o dev, ele tem outras obrigações dele. Tipo, ele não é a pessoa que está 100% focada em segurança. Eu acho que a obrigação do dev é muito mais entender os pontos de segurança e atender a gente sem ser uma pessoa de má vontade, do que ficar ali realmente 100% do tempo focado em segurança. Até porque ele nem vai ficar 100% focado, porque não é o trabalho dele de fato. Mas acho que é o que você comentou no começo. Às vezes, assim, é ele olhar um pouco para a segurança, porque também é responsabilidade. Porque, querendo ou não, vou falar uma frase bem simples de entender. Querendo ou não, é o dev que cria o bug. É o dev que cria a vulnerabilidade. Ponto. Se ele está fazendo propositalmente ou não, são outros 500, mas ele que cria, então é inerente à profissão dele de olhar para isso. Mas aí eu vou uma próxima provocação agora, que é a seguinte. Muitas empresas têm diversos processos e cultura agile, porque todo mundo agora é cultura ágil, né? Então quer desenvolver com sprint, é o Scrum, é a caralho que for. Perfeito, lindo e maravilhoso. Então não seria culpa da empresa não ter essa cultura de segurança e fazer com que as outras pessoas lá, trabalhando lá, sigam isso? Porque se a empresa fala, olha, a empresa que eu digo, alguém é dono, né? A empresa privada tem um dono, tem um acionista, tem um CEO, vai falar, olha, a empresa é minha, as coisas acontecem aqui como eu quero, ou como, né, os acionistas definem, ou como o business define. Isso quer dizer que, para o nosso negócio, a gente não entrega software com vulnerabilidades críticas, por exemplo. Então foi definido isso por quem manda. O resto obedece. Eu vejo isso para mim aí, Ben-Hur, talvez um comentário teu, né? Por que a galera perdeu esse senso de obediência, saca? Cara, se eu sou um funcionário, eu sou cara de segurança, eu vou lá e falo, tem um risco na empresa. O CEO vai falar, beleza, obrigado pelo aviso do risco, eu vou continuar seguindo o risco. Fiz o meu trabalho, ele que tomou a decisão. Mas eu vejo, e aí muitas vezes o time de segurança achando que é o dono da empresa e o time de dev achando que é o dono da empresa. Não, tem vulnerabilidade? Beleza, mas não vou corrigir porque a prioridade é a entrega. E eu vou falar, não, tem que corrigir porque a prioridade é a segurança. Mas no fim das contas, nenhum de nós decide. Então eu acho que perdeu-se um pouco desse senso de hierarquia, não é nem obediência, né? Hierarquia, saca? Sei lá, como é que vocês veem isso aí? Cara, até fazendo um comentário aí em cima, foi igual a Juliana falou, acho que era até pior antigamente.
Quantas feature requests você não deixou passar com Será? grau de segurança e ninguém te cobrou? Sei Pô, lá, Cássio, sei duvido lá. que ninguém deixou passar, cara. Eu Não, deixei várias passar no meu de- passado. Tokens PHP ali. hardcoded eu deixei no Não, código. Nossa, quem nunca? Mas o meu ponto é assim, eu acho que tem um pouco de verdade no que a Juliana falou, mas eu ainda Sim. acho que não tá melhor do que antes. Eu acho que tá pior. Meu Aí é feeling uma tá coisa- pior. Então, eu acho que você tem esse sentimento porque migramos para a segurança. Se não tivéssemos migrado, a gente ainda estaria na briga. É. Eu acho Fala, que Juliana, é aquela fala. rixa, né? Mas segue aí, Juliana. Treta. Não, é porque é uma coisa que tanto eu vejo muita gente de segurança, que é uma coisa que eu considero um erro muito grande, e principalmente diante de tecnologia. Tipo, as pessoas acham que o código tem que ser perfeito, e 100% clean code, e código como estado da arte. E a gente esquece que, no fundo, tudo serve ao negócio. Tipo, o mais importante é o negócio, porque é o negócio que paga a conta no final do mês. Então, assim, eu quero sim que a gente não tenha vulnerabilidade crítica, mas às vezes eu vou ter que assumir um risco alto. Faz parte do negócio. Rapaz, eu E gosto muito eu dessa acho que frase, tem- eu gosto muito é, desse contexto, mas olha o perigo. Quando a Mas gente eu acho fala que de tem mais coisa também, cara. Então, mas Só te cortando aí antes de você falar. Não, porrada. Eu falei. Porque assim, a gente tá falando da empresa com os modos ideais, com time de segurança, time de desenvolvimento, blá blá. Eu passei por algumas empresas que nem sequer pensavam em segurança. Inclusive aqui na Alemanha também eu estou implementando segurança. Os devs não estavam acostumados a ninguém caçar coisa no código deles. Eu tô caçando agora e tá sendo um trabalho do caceta. Explicar, passar pro cara corrigir. Imagina que um software tem 30 anos de desenvolvimento e nunca ninguém caçou bug de segurança ali. Não precisa caçar, né? Eles pulam uma Entendeu? tela. Então eu acho que a gente tem que pegar as empresas que já estão nos modos ideais, onde já tem os times separados de uma maneira legal, tudo bonitinho, e essas empresas que estão começando agora a implementar segurança. Acho que a cultura dentro desses dois mundos vão ser bem diferentes. Meu ponto era o seguinte: o negócio ele tem sempre um propósito social por trás. Não é só ganhar, é lógico, é gerar grana. Mas se eu tenho o e-commerce, eu estou vendendo um produto, esse produto para as pessoas usarem, ou um produto para limpar a roupa delas, ou um produto que vai alimentar elas, ou um produto que é de entretenimento. Você tem uma função social. Então, quando eu, como negócio, negligencio a segurança, eu estou assumindo o risco de impactar a sociedade também. É igual beber e dirigir. Ah, mas eu bebi e dirigi. Tá, mas você assumiu o risco de bater o carro, matar alguém, causar um incidente, matar alguém. Não é só o seu prejuízo próprio. Por isso que entre esse meu... que a Juliana falou, eu concordo, mas eu acho que tem esse ponto de... Tá, o negócio ele paga as contas. A funcionalidade está no ar. Mas trouxe uma vulnerabilidade que foi explorada num banco, por exemplo, e fez as pessoas perderem dinheiro. Ou num serviço crítico que ficou offline por X tempo. Então, o impacto que isso causa, esse é o meu... Eu não consigo ter essa aceitação ainda, entende? Eu entendo o seu ponto, e eu acho que essa é uma das partes mais difíceis do nosso trabalho como AppSec, que é a gente mensurar como manter seguro, porém sem impactar no negócio. Porque, assim, a gente fala que o software é mais seguro, você quer o software seguro, você tira da tomada, não vai ter vulnerabilidade nenhuma. Enquanto o software estiver lá online, vai ter alguma. Tipo, hoje não tem, amanhã pode ser que tenha, que alguém descobriu uma vulnerabilidade em uma dependência que você tem no seu código e pode ser usado para explorar. Então, assim, a gente tem que... Eu acho que isso é um ponto de cultura pra gente, de segurança também, que a gente também tem que aceitar que é praticamente impossível ficar 100%. Sim. Eu tô no... Acho que o Benhor queria falar aí. Fala bem. Tem uma das coisas que eu vou jogar um pouco a culpa pra gente, que é... Eu fico na dúvida se de fato muita gente não quer ouvir falar de segurança ou não entendeu o risco. Sabe? Porque, por exemplo, assim, ó, a gente chega lá e mandar uma lista pro cara de 40 dependências que ele tem que atualizar, e daí ele te pergunta por quê, e tu fala, porque é bom atualizar. Eu acho que costuma causar um pouco de atrito, porque tu tá entregando um trabalho pro cara que muitas vezes pode levar para ele alguns dias úteis.
para ele conseguir atualizar tudo que ele precisa. Porque assim, ó, vamos lá, vamos lá. Não significa que o package tiver uma atualização minor, patching ou major version. Digamos assim, não, mas é só uma atualização patch, só uma atualização da última parte, pequenininha. Não vai quebrar o código. Não significa que o sem ver, definindo que um patch não quebra o código, que o cara que está desenvolvendo e criando aquela biblioteca sabe implementar isso e que não vai quebrar. Já conheci vários casos em que teve um upgrade na minor e o cara trocou funcionalidade core do negócio, entendeu? E não documentou breaking change. Não documentou breaking change no código. E aí tinha vulnerabilidade da biblioteca, precisou migrar a biblioteca, era um minor, não tinha breaking change, migrou, quebrou em prod. Tá? Então, assim, qual que é a mensagem que fica no final? Quebrou em prod porque o pessoal de segurança pediu para atualizar. Exato, a culpa é nossa. Essa é a mensagem que vai lá no final. Então, assim, a questão é, cara, e às vezes o seguinte a vulnerabilidade que estava lá, que forçava a galera, que pedia pra galera atualizar a biblioteca, era de fato um risco? Boa. Entendeu? Talvez o impacto do risco disso pro negócio seja algo irrelevante. Não precisava nem ter feito a Talvez o atualização código nem de fato, chamasse a parte vulnerável da biblioteca, entendeu? Saca? Então, assumo um pouco assim do lado da área de AppSec, que é não só da área de AppSec, né? A gente precisa levar melhor risco. Entendeu? Boa. E dar visibilidade daquilo que, olha, a gente não tá priorizando isso aqui agora, isso aqui a gente vai avaliar melhor para ver o que que risco apresenta até o momento, sabe? Porque é muito fácil, e segurança foi por muito tempo isso, né? Pega resultado de ferramenta de scan e cria os tickets automáticos pra galera. Toma aí, corrijam isso aqui, entendeu? Toma aí, e aí isso queimou muitas relações. E ainda se tem muito sobre isso, entendeu? Mas esse é o ponto que eu falei que às vezes é tão importante como educar os devs, educar e ter uma boa relação com o PM, com o PO, que é para justamente a gente conseguir, tanto a gente entender melhor esse negócio e conseguir ter um trade melhor de como fazer, como também para quando a gente levar o ticket para os devs, eles terem o tempo suficiente para testar e realmente subir sem quebrar. Porque, por exemplo, quando uma coisa quebra em produção, a culpa não é só de quem colocou aquilo em produção, a culpa é do processo inteiro. Pô, tu não fez uma Gmood, não testou isso no ambiente apropriado antes, não... Tipo, por que que foi assim? Era uma coisa realmente, tipo, você estava em War Room e precisou subir assim? O que que aconteceu? E se a gente não tem uma boa relação e a gente acusa isso, parece realmente que você tá brigando. E ao contrário, quando você tem uma boa relação, você tá ali junto construindo também. Você vai assim, por que que eu quero fazer isso? Porque eu quero testar, porque eu quero garantir que quando a gente tá subindo uma atualização de segurança, não vai quebrar nada, não vai interferir tipo, não vai cair, não vai alterar a funcionalidade, eu não vou estar gerando um outro problema quando eu estou corrigindo um. Porque nem todos os problemas de software são problemas de segurança. E até alguns comentários, né? Até esse que o Ben-Hur comentou, eu acho que todos os envolvidos no processo têm uma certa responsabilidade, mas um pacote que quebra em produção não tem como não ser uma culpa direta de arquitetura / desenvolvimento. Não tem como. E até QA junto, né? Se passou por QA e não viu, né? Mas, assim, é muito específico. Agora, isso que tu falou bem, talvez nem existisse esse problema se o time de segurança olhasse e falasse, não, calma, isso não é risco. Não vou nem gerar essa demanda. Pronto, acabou, né? Anulou ali. Então, é igual, olha, vai lá e pega o ônibus e vai pra tal lugar. Aí o ônibus que você tava vai e explode. Puta, a culpa é minha que mandei você pegar o ônibus. Mano, não, né? A culpa é do motorista do ônibus, sei lá o quê, mas... Ou pega o avião cai, sei lá. Então, tipo, não dá pra pôr a culpa nesse contexto aí específico que o Ben-Hur colocou, mas eu acho que cada vez mais tem feito sentido na minha cabeça a história do AppSec é o médico, tá? Sabe? A pessoa vem no médico, você tá com dor, o médico te recomenda, você vai lá e faz o tratamento, mas ele não vai pra casa com você, ver se você tá tomando remédio no horário, ver se você tá indo pra academia,
Você vai voltar depois numa consulta, ele vai falar que você melhorou ou não. Se você voltar e ponto, ele vai te aconselhar, sabe? Mas ele não vai pegar na tua mão, ele é um médico. Então eu tenho visto a EPSEC cada vez mais dessa forma. Tipo, olha, a gente faz os exames, as análises, mostra os problemas, o que deve ser feito. A gente, no nosso caso que era dev, a gente muitas vezes ajuda como resolver. O médico nem isso faz, ele vai te falar, ó, toma isso de 12 em 12 horas, né? Mas ele não vai pôr na boca e fazer você engolir. Então, mas no fim das contas, a decisão de ter aquele risco da sua saúde é tua, do paciente. Então, no nosso caso, o paciente é o business. Não é o dev, não é agente de segurança. Mas o dev também tem que entender isso. O paciente nem é ele. Ele tá junto nessa construção, que acho que a Juliana falou muito bem agora, né, de construir juntos. O paciente é o negócio em si. Só que aí entra essa pitada de lenha na fogueira que eu falei. Se o negócio ele é crítico, é um banco, é uma infraestrutura crítica, não tem essa de não vou, não quero, não tô afim. Tipo, mano, vai fazer e pronto, acabou. É esse a minha treta interna, né, que eu preciso entender de, cara, como é que a gente aborda isso? Por exemplo, quando você chega no médico e você tem uma doença grave, o médico, ou se você não quer o tratamento, você tem que assinar um termo de ética, responsabilidade, porque senão o médico é culpado. Cara, eu vi que você vai morrer daqui 6 meses se não fizer uma cirurgia. Não quero. O médico fala, tá bom, assina aqui, tá tudo certo, segue a sua vida aí, nos próximos 6 meses, né? Então, assim, você não tem a opção de, não quero. Por exemplo, quando eu trabalhei na ABB, de robótica, a gente entregava software para fábrica de carro, montadora, alimentícia, literalmente robôs que controlavam as fábricas. Então, tipo, um robô daquele não podia parar, senão impacta a produção do país inteiro. Ou usina, por exemplo, que podia explodir, trazer um risco ali sério. Não tem, não vou ver, não vou fazer o scan, não quero corrigir. Não tem essa. Você vai e acabou. O negócio manda isso. Então, com cultura ou sem cultura, era a norma da empresa. É isso que às vezes eu acho que falta um pouco. Eu vou usar essa palavra que ninguém gosta, né? Mas falta um pouquinho de ditadura às vezes, né? Falta um ditador ali, mano. Não quero, não vou ver. Não tem essa. Vai fazer e pronto, acabou. A empresa é minha, sabe? A empresa é minha, eu que mando. Acho que falta um pouco. Bom, enfim. E vai muito além do empresa é minha, porque quando a gente tá no setor público também tem segurança. Então, e também precisa ter hierarquia. Entende? Eu acho que tanto o dev quanto segurança, e aí acho que a gente começou bem o episódio falando de ego, né? Tanto o dev quanto segurança, talvez coloquem os egos acima do bem maior que é o próprio negócio, seja ele qual for. Eu trabalhei no e-commerce uma vez, eu não vou falar o nome específico, mas sei lá, vende capinha de celular. Tipo, imagina que caiu o e-commerce. Qual o impacto na sociedade se as pessoas não compram capinha do celular? Tipo, foda-se. Foda-se. Entre aspas, foda-se, né? Agora, trabalhei na Serasa, por exemplo. Qual o impacto da Serasa fora do ar? Porra, toda a proteção de crédito do país inteiro, né? Ou bancos que eu trabalhei, tipo, você não tem como opção de ficar fora do ar, né? Então é essa jogada, assim, tipo, lá nas capinhas de celular, o pessoal podia falar, não vou fazer scan, não quero ver agora. Tá bom, beleza. O risco do negócio em si é baixo. Mas, entende? Tem uma certa inerência ao negócio, assim, sabe? Só pra não lenha na fogueira. Não estão resolvendo nada aqui. Vamos criar mais problema. Ô, Juliana, fala, pode comentar. Eu tinha outra pergunta aqui, mas pode comentar. Eu ia fazer o contrário, tipo, eu queria trazer uma provocação pra vocês. Manda, que a gente falou assim, se só o scan aponta e você leva o ticket sem fazer, o que é a função do OPSEC no final das contas? Porque, tipo, só instalar o scan e apresentar o ticket, isso a gente consegue automatizar. Você precisa de um dev pra automatizar isso uma vez e pronto, não precisa mais da gente. Até onde a gente está realmente fazendo o que é trabalho. Boa. Tipo, Quer começar, Marcos? Quer começar, Marcos? Não, Benhurzão que manda Marcos bem nessa gosta, Marcos gosta de desligar logo à noite para economizar espaço. Não, mas essa daí eu vou mandar pro Benhur. Essa é eterna. Para mim, né, ferramentas elas são aceleradores, né? Então, ferramenta ela resolve 2 casos para mim: velocidade e escalabilidade, né? Agora, quando a gente fala sobre qualidade, quando a gente fala sobre especificidade, especialidade, vou dar um exemplo. A gente pode ter pego
distintas issues dentro de um scan. Tá? A gente olha lá o backlog, escaneia os repositórios, tem 800 issues. Né? Agora a questão é pelo que a gente está procurando. O que de fato expõe a gente ao risco? Né? Porque eu pegar um monte de vulnerabilidade crítica que está em Docker Container e dizer para o cara isso aqui é crítico, tem que resolver, a ferramenta vai apontar aquilo como crítico. Agora tu vai pegar um container, esse container vai ter 1 milhão de lib interna que tem vulnerabilidade crítica que nunca vai ser chamada pela aplicação. Né? Que é o cenário atual, é o cenário real hoje, né? Agora a questão é, a gente precisa saber quais são, por exemplo, as vulnerabilidades críticas, os maiores riscos, e precisa endereçar para mitigar risco real. Hoje, eu ainda não vejo as ferramentas que tem no mercado sendo capaz de substituir uma área de segurança para atingir esse objetivo. Né? Elas ajudam muito a gente a cada vez tomar melhores decisões. Então, por exemplo, cara, eu quero saber o que de fato é crítico. Né? Beleza, isso aqui é tudo que tem crítico. Agora eu preciso refinar com a minha expertise de dentro de casa. O que eu tenho exposto para a internet, né? Beleza, cara, a maioria do meu parque de tecnologia é em Python. E eu estou tendo muito problema de server-side request forgery. Por que eu estou tendo muito problema de server-side request forgery? Aí ainda começa o profissional de AppSec, né? Por que eu estou tendo muito desse tipo de vulnerabilidade? E aí tu chegar nesse porquê, e desse porquê, olha só, tá todo mundo usando a biblioteca default do Python dessa forma. E é por isso que tá todo mundo tendo essa vulnerabilidade. O que eu posso fazer para tentar mitigar essa classe de vulnerabilidade dentro do meu ecossistema? Eu vou criar um security default, eu vou criar uma regra customizada para tentar buscar isso aqui, eu vou jogar alguma coisa no plugin, na IDE do cara, entende? É aí onde é que eu acho que entra muito o profissional de AppSec. É quando ele começa a entender o porquê que a ferramenta está entregando aquele monte de vulnerabilidade ali dentro e o que a gente vai fazer para baixar esse número. Agora, tanto que sem ferramenta eu acho inviável esse trabalho, entende? Aí eu acho que eu iria mais para um Red Team e sem ferramenta também ficaria tão complicado tanto, né? Mas uma área de pentest ou coisa assim que a parte manual ela é tão importante quanto, mas para mim o profissional de AppSec é, em resumo, saber o porquê estamos assim e o que nós vamos fazer para isso não aparecer mais. Léo, um comentário em cima disso aí, bem, se a produção puder pegar pra gente aí, algumas temporadas atrás, a gente gravou, acho que foi na 4ª temporada, lá com o pessoal do Apiro, que é uma SPM. E recentemente eu fiz POC com eles de novo, e ela chega nesse nível de... fazendo propaganda, né? Chega no nível que você falou, Benhur. Você consegue, dos scans, introduzir contexto, essa é a palavra-chave, né? Introduzir contexto naqueles findings. Então, eu tenho a SQL Injection aqui, mas era uma aplicação que eu já classifiquei como um low business impact para mim. E era uma aplicação que não está exposta para a internet, nem está na cloud, está no meu ambiente on-premise. Tá bom, então, só de você adicionar esses parâmetros, isso já te dá uma classificação X. Agora, uma secret, numa API, exposta para a internet, numa nuvem ou onde quer que seja, mas está exposta, é uma secret válida, não é uma secret já expirada, você vê que são 3, 4 parâmetros que traz uma criticidade muito maior para essa secret. E é uma secret, não é do Google Maps, é de uma chave da AWS, sei lá. Veja que todas essas informações num finding, nesse contexto, por exemplo, aí sim, é um ticket direto, é uma mensagem pro cara no Teams. Mano, resolve. Do que, olha, a aplicação não está exposta, é uma chave que está inválida, mas é uma má prática. O time ainda está chumbando coisa no código. Então, como é que a gente vai abordar isso? Não vai abordar isso com um ticket com SLA. Vai abordar isso numa talk, num almoço. Agora, uma secret exposta numa API, de uma chave de uma cloud nossa, pô, isso aqui é diferente, percebe? Então,
eu lembro que o Apiro, acho que a gente gravou essa produção, consegui lembrar que temporada que foi, ele faz exatamente isso, trazendo esses contextos para as issues, seja SAST, SCA, DAST, o que quer que seja, porque aí sim, não só facilita, que você falou, acelera, escala o trabalho do AppSec, mas o AppSec, ele ainda no fim, ele é aquele cara que ele vai saber como é que ele aborda o time A, o time B. Né? A Juliana falou muito bem. Pô, o time A é uma galera já profissional, então eu abordo X. O time B é um time de júniors, eu abordo diferentemente. E é uma aplicação que tem um impacto pro negócio, então nem vou pro time, eu já vou direto no management, no level acima, sabe? Então, na minha visão, acho que o time de AppSec, é esse cara que mastigaria os findings, ó que legal, mastiga os findings, ou tempera os findings com contexto de negócio, porque aí o resultado final é o risco, né, que o Ben falou muito bem, né? Qual é o risco real? Porque risco é risco, né? Qual é o risco real disso aqui acontecer? Produção tá lenta hoje, hein, produção? Não achou? Não, a produção já pegou já, meu amiguinho. Tô esperando você aí, só terminar de falar. Manda aí. Não, foi dia 17 de dezembro do ano passado, um dos últimos episódios da temporada anterior. Quinta temporada, então, não é isso? Boa. Isso. Boa. Produção aqui ganha bem pra isso, né, produção? Ganha bem pra isso. Pessoal, o tempo passa, o tempo voa. Antes de encerrar, Juliana, você quer comentar alguma coisa? Não, tem que ter um episódio 2 isso aqui, porque dá pra desenvolver treta, dá pra... Nossa, vai ficar da hora. Mas o tempo voou. O que mais você quer falar? O que mais você quer comentar pra gente encerrar? Tá. Só, fazer eu acho que a gente de segurança também tem que fazer um meia-culpa, às vezes, que você tava falando de que a gente tem que falar. Muitas vezes a gente não sabe falar sem acusar. E aí a gente perde a boa vontade, digamos assim. A gente tem que ser mais maleável também e aceitar o outro também. E é isso, cultura é uma coisa que é contínua, igual segurança. Não tem como parar. A gente vai fazer hoje, vai educar, e amanhã vai aparecer uma coisa nova, um desafio novo. É isso. Boa. Acho que eu adoro as analogias, né? Mas acho que a história da academia, ela conecta muito bem com isso, né? São poucas pessoas que de fato gostam de ir pra academia. Poucas. Sim. Eu sou um dos que não gosto. Mas eu vou porque eu sei os benefícios, eu sei o que aquilo me traz no longo prazo. Eu sou ansioso, eu quero ir pra academia hoje, amanhã eu já quero estar trincado, levantando um caminhão. Eu sei que não é assim que funciona. Então, é entender esse processo, às vezes, sabe? Eu preciso disso, isso é benéfico pra mim, né? E dedicar aquilo e tal. Acho que essa seria... Antes de encerrar, na verdade, olha só, já ia esquecendo, Marcos. Devil May Cry. Verdade, Devil May Cry. Mano, esse gritinho. Essa vinheta, o Ben-Hur ama essa vinheta, cara. Ele ama. Eu vou colocar ela de ringtone no celular dele. Quando a gente ligar, vai tocar o Devil May Cry. O que a gente tem hoje pra fazer os devs chorarem, hein? O que a gente tem hoje? Alguém tem alguma ferramenta, alguma prática, processo pra fazer o dev chorar? Juliana, é um quadro que a gente tem aqui de Devil May Cry, literalmente. Coisas que a gente faria pro dev chorar. Fala aí, Ben. Eu acho que fazer aquela reunião, aquele ranking assim, sabe? Não, eu vou fazer um programa de segurança, aí tu faz um ranking. Os top 3 pessoas que mais fizeram vulnerabilidades e as top 3 que mais deixaram vulnerabilidades. Entendeu? E daí tu põe os dois lados assim. É uma coisa que pode render um processo legal, mas é uma um boa. caso do Devil May Cry. Eu faria pra fazer os devs chorados é obrigar eles a assistir uma apresentação de 3 horas com todas as métricas de segurança do código que eles fizeram. Boa! Olha só. A apresentação é essa com Excel sem zoom. Excel, aquelas letrinhas assim, sabe? 500 colunas. Aquele microfone rasgado, rachado, com áudio ruim, sabe? Sim. E todo mundo com a câmera aberta. Não. Presencial. Todo mundo no escritório. Pronto, matou o microfone, ó. Presencial. E aí naquele esquema, Ben-Hur, slide 1/60, tá ligado? Nossa, cara. Presencial. Vulnerabilidade por vulnerabilidade. Você olha, tá vendo esse código? Não precisa fazer o... Nossa, gente, eu sou meio disléxica, eu esqueço a palavra. Treinamento? Não precisa fazer o treinamento? Não precisa fazer o exposed do Git de quem subiu aquela linha de código. E nesse ranking aí do Ben-Hur,
Nesse ranking, acho que eu colocaria os 3 piores ainda, tipo, já dá o assign do training, o treinamento, aquele que a gente falou nos episódios atrás, como é que tinha que ser, que é um Devil May Cry também, que o cara não consegue dar neck, ele tem que fazer os quiz e tal. O cara, 8 horas só fazendo essa merda, né? Puta que... Não, aí no final... Deixa eu piorar um pouco aí. Fazer Fala aí, tudo Marcos, isso aí, fala. não aqueles monitorzinhos de porteiro lá, de 14 polegadas, sabe? Resolução 720p. Não, mas aí é uma boa se fosse digital, mas eu falei, se for presencial, aí o cara tem que estar olhando pra tela mesmo, né? O telão lá, então... Aí auditório. no final do curso, tu põe uma pergunta. Uma só. Né? Qual foi se o cara primeira errar, pergunta? só mostra um botãozinho. Retake curse. E a pergunta tem que ser tirada do rodapé do primeiro slide. Isso, é isso aí. É isso. Sensacional, cara. Devil May Cry de hoje foi... Acho que tá campeão até agora. Viu? Bom, pessoal, obrigado. Juliana, obrigado pelo tempo. Mas vai ter que ter parte 2, com certeza. Esse tópico aqui é muito bom. A gente só provocou a galera, não trouxemos solução nenhuma, né? Só arrumamos treta pra gente postar no Twitter daqui a pouco. Mas é isso, pessoal. Obrigado. Mais um Deve Ser Caos Podcast. Acho que é o episódio 175, se eu não estou enganado. De qualquer forma, acompanha a gente aí em todas as redes sociais e plataformas. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhor. E eu sou o Marcos Santos. Muito bem. Estivemos hoje com Juliana Gaioso, ou Mulher das Cobras, como preferir. Então é isso. Valeu, pessoal. A gente se vê na semana que vem. Valeu, pessoas. Abraço. Valeu, pessoal. Beijo de luz. Termina aqui DevSecOps. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.